Entrevistas, diálogos, informação e opinião no Manhã Bandeirantes. 11h19. Agora a gente vai falar de um problema muito comum nos condomínios. Por que será que as vagas de estacionamento ainda causam tantos problemas? Muitos atritos surgem por falta de informação. Para a gente tentar entender um pouquinho esse ponto de conflito, a gente conversa com o doutor Alfredo Pazanisi, que é sócio do escritório Carpati Advogados, e vai falar um pouquinho para a gente, porque ele é especialista em direito imobiliário e também direito condominial. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado, bom dia a todos os ouvintes. Doutor, por que é que vaga de garagem cria tanto problema num condomínio? Olha, vaga de garagem, por incrível que pareça, é um dos maiores criadores de problema em condomínio. Acho que vem um pouco daquela questão do brasileiro amar muito o carro que ele possui, né? Chega a ser engraçado em assembleias de condomínio que a gente participa, sobre os mais variados temas. O único tema que lota a assembleia é sorteio de vaga de garagem. Eita! Pois é. Mas dá muito problema porque a gente está diante de carros que estão cada vez maiores, os metros quadrados nas grandes metrópoles cada vez mais caros, e as vagas de garagem não estão acompanhando o crescimento do tamanho dos carros. Acho que muito pelo contrário, nos novos empreendimentos, eles estão até com vagas de garagem sempre mensuradas para veículos de porte pequeno a médio. Tá. Então o grande conflito é em relação a espaços. Os vizinhos reclamam muito dos espaçosos das garagens, é isso? Isso, espaço, falta de área para manobra, dificuldade para abrir porta, para sair do veículo. Quando um ou outro vizinho um pouquinho menos cuidadoso com a sua manobra, estaciona o carro um pouco fora da vaga, o outro já não consegue entrar. E aí, realmente você resumiu bem, é tudo decorrente da falta de espaço. Doutor, existe alguma legislação a respeito de vagas, por exemplo, para um determinado número de apartamentos, se tiver vagas, tem que ter X vagas de estacionamento ou não? É livre, cada condomínio estipula como quiser? Não, normalmente a mensuração, o dimensionamento de vagas de garagem, ele é feito nos códigos de obras dos municípios, tá? Não tem uma lei federal, por exemplo, que obrigue um condomínio a ter tantas vagas de garagens ou não e tal. Normalmente essa legislação é definida em âmbito municipal. Cada município vai ter ali as suas definições de tamanho, de quantidade de vagas, etc. Tá certo. Bom, outro problema também muito comum em condomínios são os animais, né? Tem sempre um cachorrinho mais barulhento que acaba causando confusão entre vizinhos. Como que funciona isso? Como que é a regulamentação? É um combinado também? É um acordo? Nesse condomínio pode, no outro não pode? Tem convenção coletiva que tem que ser respeitada também, né, doutor? Tem. Normalmente, essa questão de porte de animais domésticos, ela é definida nas convenções de condomínio, tá? Ela tá lá, tem condomínios que chegam até ao cuidado de proibir que as unidades possuam animais, que os proprietários tenham animais dentro dos seus apartamentos. Mas já tem uma legislação, uma jurisprudência forte, consolidada, no sentido de que os condomínios não têm poder de proibir que os donos das unidades tenham seus animais, porque isso afetaria o direito de propriedade dessas pessoas. Então, o que os condomínios têm que fazer é aprender a conviver com isso e normatizar, né, regulamentar essa propriedade de animais dentro das unidades. Então, por exemplo, o condomínio não vai conseguir proibir o determinado morador de ter um cachorrinho lá dentro. Mas ele pode sim tomar cuidado. Olha, se o cachorrinho fizer sujeira no elevador, se for um cachorro que late muito durante a noite e tal, ele tem condições de tomar cuidado das infrações que isso vai trazer para o condomínio, né? Se fizer xixi no elevador, vai punir o dono do animalzinho porque não devia ter feito xixi no elevador. Se fizer barulho à noite, vai punir o dono do animalzinho porque estava fazendo barulho. O que não pode é proibir o dono de ter o animalzinho dentro do apartamento. Tá certo. Bom, um assunto que está muito em pauta, impeachment. O síndico, ele pode sofrer impeachment? Pode. Se presidente pode, síndico também. Na verdade, tem algumas regras do Código Civil que definem, né, a situação de convocação de assembleia, inclusive sem você precisar do síndico para convocar a assembleia.
desde que um quarto dos condôminos convoquem essa assembleia, peçam para ser emitida uma carta de convocação, e entre os itens de pauta eles podem até colocar a destituição do síndico que não administrar convenientemente o condomínio, não prestar contas, não cuidar das suas obrigações condominiais. Ok, eu sempre achei que o que causava mais conflito ao invés de garagem era som alto nos condomínios. Ainda é um dos grandes conflitos, doutor? Som alto também é um dos problemas, né? Porque tem condomínio que não tem a noção de que ele está convivendo em comunidade, né? Uhum. E ele acha que todo mundo é obrigado a ouvir a música alta que ele gosta. Uhum. Né? Outra questão que dá muito problema são os salões de festas, né? Sim. Então, muita falta de respeito com relação ao horário de encerramento da festa, que normalmente isso é definido na convenção ou no regimento interno, né? E tem uma lenda urbana que as pessoas precisam entender que não existe, que é aquela história de que a lei do silêncio só precisa ser respeitada a partir das 10 horas da noite. Não é verdade. Dentro de condomínios, principalmente, você não pode, durante o dia, fazer um barulho que incomode, que perturbe os seus vizinhos, né? Isso daí Mas é bem relativo, né, doutor? O que me incomoda, às vezes, não incomoda o outro. É bem complicada essa lei aí, é muito tênue a história, né? É difícil você chegar, por exemplo, e contornar uma situação onde um morador diz que o outro está fazendo barulho acima da média. Dificilmente o condomínio tem como medir isso, né? O que a gente orienta os síndicos a fazer é aplicar as regras de bom senso. Por exemplo, às vezes tem um morador só reclamando de outro que faz barulho, mas é um apartamento, é um prédio, por exemplo, que são 8 ou 4 unidades por andar. Aí tem que analisar bem essa questão, caso a caso. Se é um reclamando e aquele cara que supostamente estaria fazendo barulho reside ao lado de outros 3, 4 que não estão reclamando, aí o síndico tem que ter o bom senso e ver se às vezes a reclamação também não é exagerada, né? A pessoa, quando mora em condomínio, ela também tem que ter em mente que ela não pode imaginar que não vai ouvir nenhum barulho. E que ela não mora na roça, né? Se quiser ouvir barulho zero, vai morar numa chácara, bem que aí, né, nem todo mundo tem condição de fazer isso. Mas o síndico tem sempre que aplicar as regras de bom senso, sabe? Não é qualquer reclamação também que tem que ser motivo de multa, de advertência, porque o síndico tem que saber olhar todos os lados. Doutor, temos uma pergunta do Rodolfo, do Alphaville. As ruas de um condomínio, elas são de propriedade, elas devem ser vigiadas e administradas pelo condomínio ou pela prefeitura? Ou seja, se tem um ponto que está sofrendo muitos acidentes, a INDEC tem autorização de ir lá e intervir ou não? Olha, se são ruas internas de um condomínio fechado, a prefeitura não fiscaliza, tá? A fiscalização compete ao condomínio, ali ao síndico e aos órgãos que ele tem ali para ajudá-lo nessa tarefa. Tem que diferenciar aí condomínio de loteamento, né? São leis específicas, a lei de loteamento é uma, a lei de condomínios é outra, e aí sim, loteamento a prefeitura pode até pegar e intervir, mas em condomínios fechados não. Tá certo. Então acho que as perguntas ainda tem, né, Ju, muita dúvida a respeito disso. A gente vai ter que fazer uma outra entrevista mais longa a respeito dessas regras de condomínio aí, porque hoje nosso tempo realmente já está estourado. Nós conversamos com o doutor Alfredo Pazanise, que é especialista em direito imobiliário e condominial. Doutor, está convidado para voltar e esclarecer outras dúvidas aqui dos nossos ouvintes, combinado? Combinado, vai ser um prazer. Muito obrigado aí pela oportunidade e bom dia a todos. Bom dia, tchau, tchau. Manhã Bandeirantes. 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 Bandeirantes.